Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para a nossa aula do quarto ano. Eu me chamo Cristian Ferrão, professora de matemática. Hoje na nossa aula vamos trabalhar o conteúdo análise de tabelas e gráficos. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu quero saber de vocês aí de casa se realizaram o nosso desafio da aula passada. E aí, lembram do desafio qual foi? Bora relembrar? Na aula passada, aprendemos a confeccionar um jogo, o jogo caixa completa. Você fez o seu, e aí, como ficou? Brincou com mamãe, com papai, com os amiguinhos na rua, com os primos, e aí foi legal? Como foi a experiência de vocês? Compartilhem com a gente, certo? O meu jogo caixa completa eu também já fiz. Apresentei para vocês lá na aula passada, a gente criou juntos. E eu quero ver o de vocês, saber como foi a experiência de vocês nesse jogo, né? Que a gente brinca e estuda ao mesmo tempo. Bem, já que vocês já fizeram o jogo, só falta a gente compartilhar. Agora a gente vai entrar no nosso conteúdo programado para hoje, que é a análise de tabelas e gráficos. Eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos e alguns exercícios para a gente fazer junto, certo? Vamos lá agora para o entendimento do que é gráficos e do que é tabelas. Olha só, o que são gráficos e para que servem os gráficos? Os gráficos servem para a gente visualizar informações de uma forma mais prática, de uma forma mais completa e com alguns detalhes importantes. A gente tem gráficos de diferentes formatos. Não existe um padrão único para a gente criar um gráfico. Existem gráficos de diferentes formatos. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de gráficos, certo? Para a gente ver como é que a gente encontra essas informações analisando esses gráficos. O primeiro deles é esse aqui, ó, o gráfico no formato de pizza. Bem, este gráfico no formato de pizza, ele vem assim, como está aqui, ó, na imagem, ele é redondo. E aí são fatiados no interior da pizza as partes variáveis do gráfico. A gente tem aqui, como exemplo, um gráfico em formato de pizza, ó. Esse laranjinha aí e azul. E a gente vê que existem cores que discriminam cada percentual do gráfico. Existem também gráficos em colunas, que são aqueles gráficos mais usados, né? Onde a gente tem as colunas crescentes indicando as informações do gráfico. E tem um outro terceiro formato de gráfico, que são os gráficos em linhas. Esses parecem um pouco mais complicado, mas na verdade não é. Só é realmente a gente entender a leitura do gráfico. É realmente a gente entender como é que a gente observa e como é que a gente tira informações do gráfico, certo? Agora, já que a gente entendeu o que é um gráfico, para que serve o gráfico, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder fazer a leitura desse gráfico, aprender de fato a fazer a leitura desse gráfico e tirar as informações do gráfico respondendo a algumas questões. Vamos lá? Aqui eu tenho o exercício 1. Observe o gráfico abaixo e responda o que se pede. Olha lá, eu tenho aqui um gráfico em formato de pizza. Logo abaixo dele, eu tenho cores referente à legenda. Eu tenho aí, ó, o verde para o primeiro trimestre, tenho aí o azul para o segundo trimestre, tenho o vermelho para o terceiro trimestre e o roxinho para o quarto trimestre. Então, esse gráfico foi disposto em formato circular, cada um tem uma quantidade designada.
A gente, uma vez que já fez a leitura do gráfico, a gente vai para as perguntas sobre o gráfico. Esse gráfico, ele fala sobre as vendas na loja A. E aí, ó, a primeira questão é, no primeiro trimestre, se vendeu mais na loja A? Gente, quando a gente está fazendo uma análise de gráfico, todas as respostas estão no gráfico. Basta a gente observar. A pergunta é, no primeiro trimestre, se vendeu mais na loja A? A gente vai observar no gráfico qual foi o espaço, o numeral que representou a venda na loja A no primeiro trimestre, para ver se eles foram o trimestre superior ou não. Existe um trimestre que vendeu mais. E aí, ó, observem no gráfico. A loja A no primeiro trimestre está designado com a cor verde. No primeiro trimestre teve 12 vendas nessa loja A. E nos outros trimestres tiveram mais vendas. Então, a afirmativa no primeiro trimestre, se vendeu mais na loja A, está correta ou falsa? Falsa. Não, só houve 12 itens vendidos. Tá vendo que as informações todas estão lá no gráfico? Só observar o gráfico que a gente vê realmente se houve ou não houve o maior número de vendas. Vamos para a próxima questão. O total de vendas do quarto trimestre mais o terceiro trimestre superou o que foi vendido no segundo trimestre? Para a gente resolver essa questão, a gente precisa fazer uma adição. Vamos ver quanto foi vendido no quarto trimestre. Ó, o quarto trimestre aí foi vendido 28 itens. E o terceiro foi vendido, deixa eu ver, 20 itens. 20 mais 28 vai dar 48. Será que esse número vai ser superior aos outros trimestres? Observem o gráfico. E aí? Sim. Houve venda maior no terceiro e no quarto trimestre juntos do que no primeiro e no segundo nesta loja A. Para a gente chegar a esse resultado, a gente precisou fazer uma soma e uma comparação dos resultados. Primeiro, a gente somou o quarto com o terceiro, teve um resultado e comparamos com as vendas no primeiro e no segundo trimestre. Certo, gente? Entenderam tudo sobre gráficos de pizza? Vamos agora para a próxima situação problema. Olha só. O exercício 2, a gente tem um gráfico de colunas horizontais. E aí o título desse gráfico diz que são as informações sobre o índice de nascimento no ano de 2019. Quantos bebês, quantas pessoas nasceram no ano de 2019. E aí ele traz várias cidades aqui, Olinda, Camaragibe, Paulista, Recife, e ele vai trazendo embaixo, na horizontal, a porcentagem de nascimento nessas cidades. Após a leitura desse gráfico, a gente vai observar que questões ele traz, que perguntas sobre o gráfico ele está trazendo. Vamos lá para a primeira. Em qual cidade houve mais crianças nascidas? Então, vamos lá. A gente observando o gráfico, a gente vê que qual das cidades houve mais crianças nascidas? Só observar as colunas do gráfico. E aí a gente tem aí, a cidade de Olinda. Olinda foi a cidade onde mais se nasceu criança no ano de 2019. A segunda questão pergunta: podemos afirmar que em Recife
houve mais nascimento que em Paulista? Vamos lá observar o percentual de nascimento em Recife. Na última coluna do gráfico, tá lá o percentual de Recife. Em contrapartida, vamos ver o percentual de Paulista, que está logo acima do de Recife. Comparando aí as colunas, onde nasceu mais? A gente vê aí, ó, que em Recife, sim, houve mais nascimento do que no município de Paulista no ano de 2019. Entendem como é fácil, gente? A análise de gráficos, só é a gente olhar para o gráfico que todas as informações estão lá disponíveis para a gente fazer a leitura e a interpretação. Vamos para a próxima situação problema com os gráficos. Qual é a porcentagem de nascimentos em Camaragibe? A gente tem aí esse gráfico em forma de porcentagem. Na horizontal tem aí, ó, 100% e aí vai decrescendo. E ele quer saber na cidade de Camaragibe qual foi a porcentagem de nascimento. Observando o gráfico, a gente vai ver que, ó, 94% foi a porcentagem de nascimento lá em Camaragibe, certo? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente realizar a leitura de gráficos em linhas, que geralmente são aqueles gráficos que mais aperreiam os alunos, que complicam eles um pouquinho. Em relação à leitura de gráficos em linhas, a gente tem que observar a oscilação, no caso, o movimento de subir e descer que a linha faz durante o gráfico. Aqui eu trouxe para vocês, ó. Observe o gráfico e responda as questões. Esse gráfico tem o título Frequência nas aulas remotas. Então, aí eu tenho aí, ó, a frequência do segundo ano na cor verde, do quinto na cor vermelha e azul do nono ano. E aí eu tenho a oscilação, ó. Quando essa linha sobe, quer dizer que houve mais frequência. Quando ela desce, quer dizer que a frequência diminuiu. Observem aí as linhas disponíveis para as 3 séries, que agora vem a primeira questão. Podemos afirmar que a turma do quinto ano foi a turma que mais teve participantes em março. Vamos lá no mês de março. O quinto ano foi a que mais teve participação? Sim, gente. O quinto ano teve, sim, a maior participação no mês de março. Veja lá a linha, a curva da linha como ela sobe. Questão 2. Em maio, qual turma que teve menor frequência? Olha só, a turma que teve menor frequência em maio foi o quinto ano. Observa a linha aí, ó, como ela decresceu lá em maio. E agora, a gente vai, já que a gente estudou sobre gráficos e tabelas, já que a gente sabe fazer a leitura de gráficos, a gente vai confeccionar no nosso desafio aí para vocês fazerem o nosso gráfico com materiais recicláveis. Aqui eu trouxe o meu já pré-preparado já, quase pronto para mostrar para vocês como é que é a ideia de confeccionar gráfico. Aqui eu trouxe, ó, vocês podem fazer em papel ofício ou em cartolina. Aqui eu trouxe o meu gráfico. O título do meu gráfico é Brincadeira Favorita. E aí eu trouxe 3 tipos de brincadeira aí, ó. Peão, pega-esconder e corda. Vocês podem criar outros tipos de brincadeiras também. Não precisa ser igual ao da professora, certo? E aqui, deste lado, eu trouxe a numeração crescente de 1 até chegar em 7. Todo mundo tem papel em casa, né? Aqui eu trouxe, ó, para fazer os dados do meu gráfico, tampinhas de garrafa PET, aquelas tampinhas de refrigerante, de água mineral que a gente joga fora, não joga, ó, tem função, a gente pode utilizar aqui. E aí o que é que vocês vão fazer?
Vocês vão perguntar aos coleguinhas da rua de vocês, ou a mamãe, a papai, qual era a brincadeira favorita que eles tinham, ou que eles têm, se for no caso de crianças. E aí a gente vai, colocar. Se 3 pessoas escolheram peão, eu vou colocar aqui, peão, vou colocar correspondente a 3 tampinhas. As minhas tampinhas aqui, elas estão coloridas. Aí, coloquei aqui. Se 2 pessoas escolheram pega e esconder, vou colocar apenas, 2 tampinhas. Suponhamos que aqui ninguém escolheu corda. E aí a gente vai completando o nosso gráfico para ver qual é a brincadeira que vai ter maior quantidade de votos. E aí, confeccionem o gráfico de vocês e mandem para a gente ver lá no @cepa no nosso Instagram. Por fim, eu trouxe para vocês uma frase, de Paulo Freire, que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, sim criar possibilidades para a sua construção. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.